Fala rapaziada, beleza? Tá começando agora mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Eu espero que todo mundo esteja bem. Rapaziada, tô fazendo vários vídeos legais aí, então espero que vocês não fiquem pulando de parte em parte no vídeo. Assista para você não perder nenhum detalhe que realmente seja importante para você, certo? Então galera, hoje eu vou estar falando aqui e mostrando para vocês um indicador que eu uso, é da forma que eu uso para eu poder estar fazendo as minhas marcações no gráfico, aonde vamos supor possa ter regiões que o preço pode ter uma certa resistência em ultrapassar, entendeu? Então aqui no meu gráfico, como vocês podem estar vendo, eu uso esse indicador aqui, ó, o Pivot Point. E o que ele vai marcar para mim? Ele vai marcar o a mínima e a máxima do dia anterior, certo? Sabendo disso, e o que a maioria das pessoas sabe, que o gráfico tende a ter uma probabilidade de buscar a máxima ou a mínima do dia anterior, ou os 50% dessa região, entendeu? Então, como que eu faço a minha marcação no gráfico? Aqui tem a máxima e a mínima do dia anterior, certo? Lembrando, rapaziada, que eu vou deixar esse indicador aí para vocês totalmente grátis para você baixar, entendeu? Então você entra na pasta do Google Drive lá, faz o download, instala aí no seu MetaTrader 4, entendeu? E utilize da forma que você quiser. Ele tem várias configurações também que vocês podem estar utilizando, entendeu? Mas eu uso ele dessa forma aqui. Então, eu pego uma linha e faço a minha marcação dos 50%, que pode ser uma região também de suporte ou resistência, entendeu? Vou colocar bem certinho aqui, ó. Pronto. Então, sabendo disso, eu sei que quando o gráfico sair de uma região e ir para outra, ele pode ter essa resistência pelo meio. Então eu já fico mais esperto nessa região. Vamos jogar aqui no gráfico de 15 minutos. Ó, peraí, deixa eu tirar esse bloqueio aqui. Pronto. Então, mínima e máxima do dia anterior. Como vocês podem estar vendo, ele segurou aqui um pouco na região dos 50%, depois foi buscar os outros 50%, certo? Então, eu sabendo disso, eu vou ficar mais ou menos esperto nessa região dos 50%, onde ele tende a ter uma probabilidade de segurar um pouco o preço. E para ajudar, rapaziada, e ainda tinha a média de 200 períodos, que ajudava ele a dar uma segurada ali, entendeu? Mas que não foi muito forte. A movimentação foi maior, a queda foi bem mais forte, e isso teve uma queda gigantesca, que a gente está no USDJPY, que teve 550 pontos aí mais ou menos de queda, entendeu? Eu entraria nessa operação aqui? Sim, eu entraria. Na verdade eu entrei aqui. Deixa eu explicar para vocês o porquê que eu entrei nessa operação. Aqui, como vocês podem ver, ele abriu num gap, certo? Acima do gap tinha a média de 8 períodos e a média de 20 períodos. Então, consequentemente, eu não iria fazer uma compra aqui, certo? Sabendo disso, o que eu ia procurar no gráfico? Uma movimentação muito forte
de compra, fazendo o rompimento dessa média, entendeu? Indo buscar essa máxima, ou uma movimentação muito forte no gráfico, indo buscar os 50%, ou o suporte 1, que é do Fibonacci, entendeu? Baseado no dia anterior, ou a mínima do dia anterior. Então, rapaziada, eu não entrei nesses rompimentos aqui. Por quê? Porque para mim não foi um rompimento válido, entendeu? Porque não teve uma movimentação de um candle forte, de uma barra elefante, entendeu? Então, vamos supor, aqui poderia ter entrado porque ele estava apoiado com o preço na média de 20, a média de 8 aqui, certo? Só que o meu indicador que eu uso, que é o TDI, ele estava sinalizando que o preço estava sobrevendido, entendeu? Mas eu acho que por causa do gap que deu aqui atrás. Então, uma região que eu poderia ter de maior interesse, onde que eu fiz um scalp, foi aqui. Foi na continuação desse gap que ele abriu aqui. Então, foi bem aqui, ó. Então, eu tava esperando mais ele fazer esse rompimento daqui para baixo. E foi o que aconteceu. Ele veio várias vezes aqui, ó. Deu uma barra mais ou menos que poderia ser considerada aqui, entendeu? Aí ele veio de novo, certo? Ele começou a fazer topo mais baixo e fundo mais baixo, certo? Então eu esperei esse rompimento aqui, ó, para eu entrar na operação. Então eu peguei esse pedacinho aqui de 137 pontos. E por que que eu peguei esse pedacinho? Porque, rapaziada, o preço ele já estava chegando mais ou menos na região dos 50% do dia anterior. Tinha uma média de 200 períodos aqui para segurar o preço também, entendeu? Então, eu não queria, vamos supor, correr o risco de perder esses 100 pontos praticamente que eu ganhei aqui, entendeu? Vamos supor que dava para ter entrado com a mão um pouquinho mais pesado aqui, buscando esses 50%, e aqui sairia com a metade do lote, entendeu? E poderia também ter segurado um pouco e continuado na operação. Mas como eu falo para vocês, eu não sou muito agressivo no mercado financeiro. Eu fiz o meu, onde eu pude tirar o risco que eu entrei e fiz um lucro, eu já saio. Até porque o meu stop estava localizado bem aqui atrás, nessa região, entendeu? Eu comecei com ele aqui, nessa região. Quando ele fez o rompimento dos 50% aqui, eu trouxe ele aqui para baixo, entendeu? E logo quando ele bateu aqui, eu fechei tudo e pronto, já fiz o meu, pronto, já tá ótimo, acabou, entendeu? Então, rapaziada, esse pivot point, ele serve para vocês estar fazendo essa marcação no gráfico de vocês, da mínima do dia anterior e da máxima, entendeu? Você marca 50% e ele vai mostrando para vocês os suportes, entendeu? Que ele vai poder ter. Mas esses suportes aqui é baseado em Fibonacci, entendeu? Ó, suporte 1, aí aqui teve a mínima do dia anterior, que vocês podem estar vendo que o gráfico está vindo buscar aqui. Aí tem o suporte 2 e o suporte 3, entendeu? Vocês podem ter certeza que o gráfico, quando ele está num dia bom, ele sempre vai buscar suporte 2, resistência 1 e 2, entendeu, galera? Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Vou deixar esse indicador aí para vocês tá baixando. Eu espero que vocês testem ele antes de usar. Se servir para vocês, tudo bem. Se não servir também, ótimo, entendeu? O importante é eu estar podendo passar para vocês aqui algo que possa agregar na análise técnica de vocês, entendeu? Então, se inscreva no canal, deixe muito like, compartilhe o vídeo aí para o canal tá crescendo cada vez mais. Eu espero que conto com a ajuda de vocês, beleza? Valeu, galera, muito obrigado pela visualização e até o próximo vídeo. Tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah.
just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.